Boa noite, pessoal. Estou aqui para lermos mais um capítulo da Bíblia. Como todas as noites eu estou vindo ler aqui com vocês. Hoje nós iremos ler o capítulo 4 do livro de Lucas, que diz assim: A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem. Elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está: Não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abriu o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ler. Todos lhes davam testemunhos e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem-sucedido na sua própria terra. Jesus ele não foi aceito na sua própria terra, pelo seu povo. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então, o povo que estava na sinagoga, eles rejeitaram as palavras de Jesus e levaram para matá-lo,
para jogar no precipício. Mas Jesus saiu e se livrou, deles. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-lo. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e estavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Bom, nós lemos o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Eu fiz aqui algumas anotações. Vou falar aqui só um pouquinho do que eu anotei aqui desse capítulo para vocês. Depois do batismo, depois que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo levou ele até o deserto para resistir às tentações do diabo, A carne, ele estava fazendo jejum, Jesus. A carne dele estava fraca, porque ele estava com fome, mas espiritualmente ele estava forte para resistir às tentações do inimigo, do diabo. Quando estamos no deserto, agora trazendo para a nossa vida. Quando nós estamos no deserto, nós somos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus, reconhecendo que dependemos de Deus, e assim podemos contemplar a sua provisão. Jesus foi tentado durante 40 dias. O diabo disse: se você é filho de Deus, o diabo chegou para tentar Jesus e disse: se você é filho de Deus, por que está passando fome? Isso também acontece com a gente, acontece conosco. Há pessoas que chegam em nossa vida e fazem esses questionamentos. Às vezes ouvimos, por que você passa por dificuldade? Se você lê a Bíblia, se você crê em Jesus, por que você fica doente? Por que passa por dificuldade? Então, a Bíblia ela deixa claro que nós passaremos por aflições. E a provisão de Deus, ela vem no tempo certo. Jesus, ele responde ao diabo. Ele diz que nem só de pão vive o homem, O alimento é um desejo da carne, uma necessidade básica do nosso corpo, mas a necessidade maior é o alimento espiritual, é a comunhão com Deus. O diabo, ele não desiste, ele leva Jesus para um alto e diz que é o dono do mundo. Porque me foram dados, ele diz que o mundo foi dado a ele e ele pode dar a quem ele quiser, Aí aqui, quem deu esse reino ao diabo? Não foi Deus que deu ao diabo. O reino foi dado ao diabo pelo próprio homem. Quando o homem foi criado, para dominar a terra. Porém, por conta do pecado, da desobediência do ser humano, o mundo foi entregue nas mãos do diabo.
Jesus, como homem, tinha o propósito de passar por todo o sofrimento. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele tinha o propósito de passar por todo esse sofrimento, para resgatar a autoridade sobre todos os reinos. Ele veio para sofrer e resgatar o mundo do diabo. Ele passou por essas tentações como um homem. Se ele quisesse, ele não passaria por tudo isso, porque ele é Deus, ele sempre foi Deus, Jesus sempre foi Deus, mas ele veio para passar por essas tentações e por esse sofrimento aqui na terra, por amor a nós. A promessa do diabo é sempre essa, que você consiga o que você quer, muitas vezes por atalhos, né? Por propostas que, na verdade, não são legais. Desde a queda do homem, tudo que conquistamos na vida exige esforço, exige trabalho. Nós podemos prosperar financeiramente, com certeza. Agora o diabo nos oferece um caminho mais fácil, um atalho, um caminho ilegal, que não é o certo, não é o correto. Se você confiar, você faz. Se você crer, você age. O diabo sempre usa passagens bíblicas, só que fora de contexto. Por exemplo, essa passagem bíblica, tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos tudo em nome de Jesus. Mas nem tudo que a gente pode fazer nos convém, né? Porque nem tudo agrada a Deus. Tá bom? Então, assim, todos os dias, o importante é Jesus, ele sempre ia a um lugar deserto para orar, para jejuar, para conversar com Deus. E Jesus era Deus também, né? O Filho de Deus. Então, nós, como seres humanos, precisamos ter um tempo de qualidade com Deus, tirar um momento, tirar todos os dias 10, 15 minutos para ler a palavra, para orar, conversar com Deus. Nós precisamos de um tempo de intimidade com Deus, com o nosso Pai Celeste, tá bom? Então, por hoje é isso que eu queria passar para vocês. Eu agradeço muito a Deus por este momento que nós passamos juntos aqui. Que Ele nos abençoe, nos dê uma ótima noite e amanhã um dia cheio de bênçãos e muita alegria e felicidade para todos nós. Beijo e até amanhã.